Por quê? Porque Deus já haverá terminado com a noiva eleita. O nome de Jesus é a única coisa que vai te elevar a ser como Ele. E o novo nascimento produz fé. Sem o novo nascimento não tem como ter fé. Sem o novo nascimento não há como ser raptado. Há uma maneira para se ter vida. Isso é correto. Quantas escrituras, se nós começássemos aqui a listar uma por uma, bem neste momento estão se cumprindo. Mas em quem estão se cumprindo essas escrituras? O Pai não é o Deus velho, não. O Espírito Santo é só um poder. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus é Espírito, ninguém viu a Deus, não é? Mas o Filho manifestou o Pai. Se eliminar o Espírito Santo aí, você elimina Deus. Deus é um Espírito. E Ele, por ser Deus, Ele é um Espírito Santo. Mas pessoa, há um só Deus. São os ofícios, são os momentos desse Deus. Como é que Ele está? Ele está agora como Espírito Santo em todos. Por isso Jesus disse para os discípulos, Atos capítulo 1, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Esse revestimento de poder era eles serem cheios do Espírito Santo. Quem que era aquele Espírito Santo? Era o próprio Jesus agora, Espírito. Deus não é Espírito. E na promessa é: não vos deixarei órfãos, né? Pois é, um primo, um irmão, um tio não deixa ninguém órfão. Deixa órfão é um pai. Um filho também não deixa ninguém órfão. Ninguém, ele não tem, né? O Pai, Jesus está dizendo assim: eu não vos deixarei órfãos, mas o Senhor não é o Pai. Agora, São João, capítulo 14, só para nós irmos contextualizando aqui com as Escrituras. Jesus disse que iria se ausentar, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... Leia a próxima palavra para mim, irmão Joana. Ninguém vem ao Pai. Aqui está uma questão que a teologia tenta mudar. Eles colocam: ninguém vai ao Pai, mas ninguém teve a ousadia de mudar essa palavra. Ninguém vem ao Pai. Quando Jesus disse vem, ora, só pode estar nele ali o Pai. Mais uma vez a gramática mostrando, né? Se fez, vem. Se você observa, todas as pessoas, ao lerem a Bíblia, ao falarem, pastores, eles falam ninguém vai. Mas você não encontra ainda nenhuma Bíblia escrita vai. A Bíblia está escrito
vem. Por que está escrito vem? Porque Jesus falou vem, isso aqui é a planta. Não é a planta que nós estamos olhando? Então ninguém vem ao Pai. Como vem? Ninguém vem ao Jonatas senão por mim. Não, ninguém vai ao Jonatas a não ser que fale comigo. Eu queria falar com o Jonatas, então fale comigo e tal. Não, agora ninguém vem, tem que estar nele, né? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Está estranho esse negócio. Ora, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. Quer saber de uma coisa? Agora vocês já conhecem, vocês já viram ele. Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. Senhor, vamos parar com esses mistérios. Disse-lhe Jesus, estou. Está falando de quem? Estou. Está falando dele próprio. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus, espantado, como que você pode dizer isso? É impossível, né? Pois é, quem vê a mim, vê o Pai. A Escritura diz que o homem e a sua esposa se tornam um. Mas há vocês, amigos, irmãos, que não conhecem a minha esposa. Eu posso dizer que eu e minha esposa somos um. Né? Biblicamente falando, a Escritura diz assim. Mas eu duvido, eu desafio qualquer pessoa que não nos conhece e eu dizer assim, faça uma imagem da minha esposa acerca da minha. Você vai fazer uma mulherona de 98 quilos, de quase 2 metros de altura. Por quê? Porque você está me vendo, você não consegue ver ela, mas nunca. Por quê? Porque nós dois somos uma unidade composta. Eu e ela. A Bíblia diz assim, 2 já não são mais 2, mas uma só carne. Duas pessoas, corpos unidos, fazendo um indivíduo, um casamento. Agora, Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é uma unidade simples, era um Pai que habitava nele. O que habitava nele? Colossenses, capítulo 2, verso 9, diz assim, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é divindade? É o ser Deus. Então, tudo que era Deus estava habitando em Jesus Cristo. Aí ele disse então aqui para os seus discípulos, crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Agora, lá no verso 16, então aqui nós entendemos assim, Jesus e o Pai era a mesma coisa. No Mateus capítulo 1 diz que o Pai é o Espírito Santo, não é? O Pai que habita em mim. Agora aqui ele vai provar que o Espírito Santo é Jesus. Verso 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Você sabe que Jesus vinha sempre falando com os discípulos, eu vou ser tirado de vós, eu não vos deixarei órfãos. Né? Aí ele disse, vamos perguntar para Jesus quem é? Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Conhecemos? Porque habita convosco. Qual o Espírito de verdade que habitava com eles? Jesus. E estará em vós. Enquanto ele habitava com
ele não podia estar neles, porque a física explica, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no universo. 2 seres físicos não pode. Jesus era um homem aí, não sei qual a sua altura, vamos dizer 1,75 m, ele não podia estar em mim, ele não podia estar em Jonatas, ele não podia estar em você, ele só poderia estar comigo, com o Jonatas. Aí entra aquilo que o senhor disse, né? Deus sobre todos, por todos. Naquele momento ele era por todos e estaria em todos. Neles. Sobre todos, criando todas as coisas, estabelecendo leis, governando e tal. Por todos, morrendo por todos. Em todos, tinha que ser o Espírito Santo habitando nas pessoas. Aí ele diz assim, ó, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu entendi que ele e o pai são um. Se ele for embora, a gente fica órfão. Aí ele diz, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Lá nos últimos dias, não. Ainda um pouco, e o mundo não me verá. Não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Viu? Em ele, em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, observa isso. O próprio Jesus estava explicando para eles essa questão sobre todos, por todos e em todos. Era ele mesmo, mas em estágios diferentes. Então veja isso, irmãos. Não existe, então. Essa é a primeira coisa. Eu tinha um amigo, um bom amigo meu, e nós dois éramos pregadores, trabalhávamos juntos, e um dia ele chegou preocupado no serviço e ele disse assim, Vanderlei, eu estou muito preocupado. Eu disse, o que foi? Ele disse, eu tenho orado e adorado apenas a Jesus. E estou meio sentido de que o Pai e o Espírito Santo estejam mal comigo porque eu não os adoro. Eu falei, rapaz, tá mesmo. Deus está mal com você porque você dividiu Deus em 3. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Mateus 28, ele diz assim, é-me dado todo poder no céu e na terra. Então, os outros 2 não ficou valendo nada. Não tem nenhum poder. Vamos dizer que pela doutrina da Trindade, assim sejam pessoas distintas. Se o poder foi dado a Jesus, o mundo está completamente, as igrejas estão completamente perdidas, porque o Espírito Santo na igreja não vale nada. Para que, então, a busca pelo Espírito Santo? Não é? Mas quando você coloca todos esses 3 ofícios de Deus em uma só pessoa e recebe Jesus Cristo como Jeová do Velho Testamento, sendo Jesus no Novo Testamento e sendo agora o Espírito Santo em nós, um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque ele estaria em vós, Jesus estaria nas pessoas. Quando nós colocamos isso, a nossa adoração agora ela é restaurada também, porque eu posso adorar apenas a Jesus Cristo, meu Salvador, e toda a divindade ela terá recebido adoração. Até para esclarecer, porque, por exemplo, muitas pessoas têm essa dúvida e é uma pergunta corriqueira. Quando Jesus foi batizar, nós vamos voltar um pouquinho aí. Ali nós temos a figura de Jesus, nós temos a pomba e temos a voz. E eles costumam tentar mostrar a Santíssima Trindade ali na manifestação dos 3 ao mesmo tempo. Sim. E aí como que a gente, para onde que a gente vai? Nós estamos mostrando aqui a questão assim. Não há 3 pessoas na divindade, há 3 ofícios. Ali tem uma pessoa só, tem uma voz,
uma pessoa e uma figura corpórea de pomba. Não é? Uma figura de uma pomba. Pomba não é uma pessoa, voz também não é uma pessoa. O que acontece aqui, ali? Ali estava acontecendo que João disse assim para os fariseus, para as pessoas ao seu redor: aquele que me mandou pregar, João estava no deserto, e ele é chamado do deserto e diz assim: ó, você vai pregar alguém que vem depois de você. Você não o conhece. E ele vai batizar, você vai batizar as pessoas com águas e ele vai batizar as pessoas com Espírito Santo e fogo. Como é que você vai identificá-lo? Aquele sobre o qual você vira uma pomba sobre ele. Esse será o Cristo. Aquela pomba ali, ela era a identificação para João de que aquele era o Cristo. Entende? E aquela pomba vai com Jesus para o deserto para ser tentado. Ali não existe 3 pessoas. Ali existe ofício. O ofício do Espírito Santo estava guiando o Filho ao deserto para ser tentado. É o Espírito Santo que dá a vitória para todos nós nas nossas batalhas. É Ele que peleja por nós. Ali ele estava mostrando para João: João, é esse mesmo. Né? João viu o Espírito vir sobre ele. Esse é o homem. Ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que eu diminua e que ele cresça. Pegou os discípulos de João ali, tinha batizado um monte de gente, e falou: ó, pode ir embora da minha igreja, vai servir ele. Eu pregava esse aí. Entende? Aquela voz, eu acabei de fazer isso agora mesmo. Eu saí de cena e minha voz continua em cena. Né? Deus, Jeremias capítulo 23, verso 23 também diz assim: porventura não sou eu Deus que encho os céus e a terra? Nós precisamos limitar muito a Deus para dizer que porque Deus fala algo ali, ali era uma pessoa. Não. As Escrituras mostram que o que estava acontecendo ali. Por isso que, irmão, irmã, você que está vendo o programa Alarido agora, você não sabe que isso é um universo. Essa mensagem que nós estamos pregando para você, ela vai abranger tudo dentro da Bíblia Sagrada. Veja bem, ali Jesus, por que Jesus é batizado? Porque um cordeiro, antes do sacrifício, tinha que ser lavado. Quando ele vem até João, João diz assim: eu careço de ir até ti, e tu vens a mim. Ele disse: João, convém cumprir toda a Escritura, porque a Escritura dizia, lá em Levítico, diz: você tem que lavar o cordeiro antes, para depois, antes fora da porta, para depois levar ele para sacrifício. Não se sacrificava cordeiro sujo. Então o batismo de Jesus ali é a lavação, ou a lavagem do cordeiro de Levíticos. Né? Quando ele é batizado ali, todas as Escrituras vão mostrando as coisas. Quando Jesus nasceu, nós falamos disso num culto pregado em Belo Horizonte. Quando Jesus nasceu, os magos, um levou ouro, o outro levou mirra, o outro levou incenso. Cada coisa daquela ali significava algo. Ouro significa divindade, incenso significa trabalho e mirra significa morte. A divindade a serviço da morte, quer dizer, Deus trabalhando para redimir seu povo. O que as pessoas levaram tinha significado. Então ali no batismo de Jesus Cristo eram tipos, eram símbolos acontecendo. O Espírito Santo ali era a vindicação para João, que Jesus era aquele mesmo, era o guia para as suas batalhas ali, e a voz era: Deus comanda esse cordeiro, ele não tem vontade própria. Essa é a voz. Essa mesma voz nós encontramos lá em Mateus 17, que nós já lemos. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Até para continuar nas perguntas corriqueiras, as pessoas costumam questionar o fato de Jesus precisar de orar. Se não é Deus, para que ele tem que orar? Por que ele tem que recorrer ao Pai? Então,
Filipenses capítulo 2, verso 7, eu creio, que diz assim, Jesus sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O estado de Deus por todos, depois em Atos, capítulo 2, verso 36, Pedro disse assim, saiba com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O momento de Deus por todos precisaria tornar-se maior do que todos os outros momentos de Deus. Por quê? Aí Pedro diz assim, Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses disse assim, e ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O diabo olhou para Jesus com olhos satânicos. O que seria isso? Satanás, quando ele tem poder, ele gasta com vontade, né? Ele faz arruaça. Então, quando vem um homem, como sendo Cristo, ele vai testar esse homem. Aí o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e ele foi ser tentado pelo diabo. O diabo disse assim, se tu és o Cristo, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus disse? Ele disse assim, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos tomar isso. Vamos tomar Jesus dizendo para João, convém cumprir toda a justiça. Vamos tomar Filipenses dizendo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E vamos tomar Atos dizendo que Deus fez esse Jesus Senhor e Cristo. E nós vamos tomar também Romanos capítulo 5, dizendo que pela obediência ele chegou a ter o nome acima de todo nome. Por isso Jesus orava, porque Jesus, ele veio, Mateus capítulo 5, ele diz assim, não pensem que eu venho destruir a lei. Ele não veio eliminar a lei, ele veio cumprir. Então, quando Jesus diz assim, eu não faço nada sem que veja o Pai fazer, convém cumprir toda a Escritura, Jesus, ele não está tendo por usurpação ser igual a Deus. Então, o que ele faz? Ele faz orações, sempre dirigindo-se ao Pai, para mostrar que a palavra era ali o que regia Jesus. Ele podia ter muito bem vindo, falou, eu posso transformar pão, eu posso fazer o que eu quero. Ele não passaria dores, ele não seria tentado, ele não teria fome, ele não teria nada disso. Mas ele vem como homem, para que depois São Paulo pudesse dizer assim, que como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Se Jesus não se reportasse ao Pai, à autoridade maior aqui, Jesus jamais teria o nome acima. E esse Pai aqui era sempre a palavra, porque você percebe que Jesus recorria sempre à palavra. Também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. E Jesus fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Então é por isso que Jesus ora. Não que ele tenha necessidade de se Jesus não falar, Deus não socorre ele. É porque convém cumprir toda a Escritura. Porque quando Jesus vem na terra, ele precisa vir como homem. Porque quem vai morrer vai ser um homem digno, que não pecou. Então ele tem que vir como homem. Para cumprir todas as coisas, Jesus tem que orar, Jesus tem que cultuar. Como é que Deus cultua ele mesmo? Jesus cantou um hino, diz a Escritura, Jesus ia nas sinagogas, lê os livros, né? Jesus fez tudo que um homem faz. Mas, quando ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas também como um exemplo. Pode ser? Visto Claro. Assim, como eu vos dei o exemplo. Como eu fiz, façais vós também. Talvez como até uma referência também.
vamos olhar para essa planta, essa referência, ele fez assim, a gente vai fazer assim. Você está voltando ao original. Como é que o profeta Herman Brand, ele prega uma mensagem chamada a estatura de um varão perfeito. O que é estatura? Tamanho. O que é varão? Um homem perfeito. Eu preciso saber como ser um homem perfeito. Deus pega então e me apresenta Jesus. Esse é o homem perfeito. O homem que ora, o homem que chora, o homem que lê, o homem que se pauta pela palavra, o homem que respeita o que está escrito, ainda que ele pudesse, vamos dizer assim, mudar o que tivesse escrito. Só que ele não teve essa usurpação. Então estamos aí restaurando essa adoração, né? Adoração. Tirando a questão que começou até mesmo lá em Nicéia, o senhor mostrou aí, né, como uma doutrina e foi evoluída, chegando hoje aí a uma quase que verdade estabelecida nessa doutrina da Trindade. Então nós estamos caminhando para a restauração desta adoração. Eu penso que quando você vê Deus como um só Deus, você já tem o mesmo Deus do Velho Testamento, né? Como é que esse Deus chama? O nome dado aos homens para conhecer a Deus foi Jesus. Mas ele foi chamado de Rosa de Saron, Jeová Jiré, Jeová Rafa, Jeová Chamá, Jeová Tsitkeno, Jeová Rui. Ele foi chamado de Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, Senhor, tantas coisas. Mas nada disso foi nome. O nome que foi dado aos homens foi Jesus. Esse Jesus foi Cristo. Cristo é ungido, o Messias. E a esse Jesus Cristo, Deus os fez Senhor. Isso dá uma grande base agora, irmão Jonatas, para nós falarmos sobre batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por você, aquele que pagou pelos seus pecados. Então você toma o nome de Jesus Cristo no seu batismo para que a dívida do pecado seja paga. Então, o próprio Mateus 28, verso 19, que nós já lemos aqui, Jesus disse aos discípulos para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro dos evangelhos não houve nenhum registro de batismo. Jesus, quando ele ressuscita e que vai ao céu, ele recomenda aos seus discípulos para que não saíssem de Jerusalém. Não preguem, não façam nada. Por quê? Ora, vocês vão pregar, vocês não têm o Espírito Santo, vocês vão me negar nos primeiros problemas. Eles negaram Jesus ali na morte. Jesus manda eles esperarem até que do alto fossem revestidos de poder. E em Atos, capítulo 2, o poder desce. Eles ficam 10 dias no cenáculo alto, orando, né, buscando pelo Espírito Santo, e então o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estavam... Por que é chamado de Pentecostes? Porque estava acontecendo a festa de Pentecostes. Era uma das 7 festas que acontecia em Israel todos os anos. E ali vinham pessoas de todos os lugares. Eles estavam numa multidão de gente e, de repente, alguém olhou para uma casinha alta assim e tem gente pulando janela, saindo, correndo, gritando, cambaleando, parecendo bêbados. As pessoas falam, que coisa é essa? Esse povo está bêbado? O que está acontecendo? Que hora é essa? Era tarde ainda e eles estavam ali embriagados. Veja que Atos capítulo 2, no verso 12 ali em diante, você observa verso 14, Pedro se colocou em pé com os 11, com os discípulos ali, levantou a voz e começou a pregar para os judeus, porque eles falando ali, esse povo está embriagado, ele disse assim, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel.
Olha a restauração outra vez. Foi lá em Joel que veio o exército contra, que o gafanhoto e tudo, mas lá no mesmo Joel Deus havia dito, eu restaurarei. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia e profetizarão. E aí São Pedro vai mostrando aqui. Quando chega lá no verso 37, o 36 nós falamos dele, né? Saiba que esse Jesus é quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha o 37. Ouvindo eles isso, aquela multidão ali, tinha grego, tinha judeu, samaritano, o povo estava todo ali naquelas festas. Ouvindo eles isso, compungiram os seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Já que isso é cumprimento de escritura, eu preciso, não é? Que faremos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mateus estava lá, não estava? Era para Mateus ter vindo e dito: Pedro, Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que os discípulos agora, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles sabiam qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles compreenderam. Jesus dá uma ordem e aqui eles cumprem a ordem. Eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, aqui ao redor da nossa igreja nós temos comércios. Então eu digo para o irmão Jonas: irmão Jonas, está chegando a hora de nós tomarmos um café da tarde. Você podia ir ali na padaria ali, pega uns pães, pega um leite, pega um lanche lá para nós e fala com o moço da padaria para colocar em meu nome, nome do pastor. Aí o Jonatas chega lá e pede isso e fala assim: não vou pagar não, coloca aí no nome do pastor. Aí o moço vai te perguntar assim: qual que é o nome do pastor? Né? Você precisa dar lá um nome para ele. Ué, é pastor? Não, rapaz, eu estou te perguntando o nome dele. Uma coisa é o ofício dele. Isso o moço da padaria está explicando. Pastor é só o ofício dele. Qual que é o nome dele? Ele vai ter que dizer: ah, sim, é Vanderlei Fernandes Vilaça. Ah, agora dá para pagar a dívida, né? Dá para penhorar aquilo ali. Quando os discípulos foram lá batizar as pessoas, eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos aqui, essas aqui são as primeiras conversões, mas você vai encontrar em Atos capítulo 8, você vai encontrar em Atos capítulo 10, você vai encontrar em Atos capítulo 19, todas as vezes que os discípulos batizaram, eles só batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles nunca batizaram repetindo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles souberam, como Jesus falou para eles: eu e Pai somos um. Né? Eles souberam que Senhor é Pai, Jesus, Filho, Espírito Santo, Cristo. Senhor, Jesus, Cristo. Batizaram no nome de Jesus Cristo. Não há nenhum batismo dentro da Bíblia
possessa a perfeição que foi perdida no princípio. Ele mesmo atrás de volta entrega seus filhos. E sobre corrimões dourados desce anjos debruçados, e a pergunta que se faz entre essas